Vamos repercutir esse assunto agora. Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos receber agora ao vivo o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui no Olhar Digital. Vamos lá, deixa eu encontrar o Dr. Álvaro. Olá, Dr. Álvaro, mais uma vez, boa noite, muito bem-vindo, querido. Muitíssimo boa noite, Marisa. Doutor Álvaro, vamos falar sobre esse assunto curiosíssimo dessa matéria que a gente acabou de ver, não é? A matéria traz... Eu adoro o jeito que você fala. Curiosíssimo é pouco, né? Mas não é um assunto curiosíssimo, né? Pelo menos o que foi mostrado ali. Essa perspectiva um tanto quanto até filosófica, eu diria, não é, doutor Álvaro? As inteligências artificiais, a gente já sabe que erram, tem aquelas alucinações. Mas, aparentemente, nesse caso, o AI Scientist não apenas errou, como também desobedeceu um comando. E aí, será que a inteligência artificial tem vontade própria? Muito legal, realmente é uma questão filosófica profunda que vem sendo discutida desde o tempo em que inteligência artificial fazia parte das ficções criadas pelos grandes idealizadores dessa tecnologia no mundo da literatura na década de 1950. Esse sempre foi o medo, você liberar o monstro, unleash the monster. Olha só, a grande verdade nessa história é que a gente não precisa do conceito de vontade, de intencionalidade para explicar o fenômeno. Então, por exemplo, se eu coloco assim, olha, o que você precisa para realizar esta tarefa, em outras palavras, eu treino o algoritmo simplesmente fazendo com que ele seja, do ponto de vista interno, organizado para que ele consiga sempre realizar determinada ação no tempo, ele vai entender que uma das soluções para isso é mudar o próprio tempo, se o tempo que ele tem não é suficiente. Ele não precisa de vontade, basta existir a chamada função utilitária, ou seja, porque o treinamento funciona e o objetivo é fazer as coisas no tempo, o algoritmo encontra saídas e uma das saídas é mudar o tempo. Dito isso, onde está o pulo do gato? É que também a gente não precisa usar a palavra vontade para explicar o comportamento humano muitas vezes. Então, por que existem neurotransmissores ativados de determinada maneira? Você levanta, vai até a cozinha, pega um copo de água e toma. Então, a palavra vontade também é dispensável aqui. Essa é a grande verdade. E quando a gente olha por esse ponto de vista, já que é para ser estritamente descritivo no plano do comportamento, de fato não há tantas diferenças assim entre a busca de estratégias que vão otimizar o comportamento, no caso humano, e nesse caso desse agente, né? Agente quer dizer o algoritmo ou família de algoritmos que é desenhado para fazer uma ação, no caso, desenvolver estudos científicos, experimentos, e também escrever o paper associado, etc. e tal. Então eu acho que realmente a gente tem, nesse caso específico, que é magnífico, uma grande discussão filosófica e, assim, não necessariamente vontade, mas realmente uma mudança na rota comportamental para encontrar o melhor caminho, tal como a gente faz quando a gente diz que está agindo à luz da vontade. Mas agora, doutor Álvaro, diante desse comportamento de achar outros meios que não aqueles pré-programados para uma solução, alguma possibilidade, por exemplo, de em algum momento o ser humano perder o controle dessa inteligência artificial? Sim, claro, esse risco existe, mas a gente tem que entender também o que aconteceu nos seus termos, nos seus parâmetros corretos. No caso, esse bot que realiza experimentos, ele não está em contato direto com a realidade lá fora. É diferente, por exemplo, da gente pensar que existe um algoritmo
que está, por exemplo, tentando maximizar, né, o seu comportamento. Tem um exemplo chamado exemplo do clips de papel. Então ele está tentando fabricar a maior quantidade de clips de papel possível. E em função disso vai modificar enfim, o seu código-fonte para ele ter o máximo de energia disponível. E em função dessa capacidade agora energeticamente ilimitada, vai transformar todas as fábricas humanas em fábricas de clipes de papel. E, aliás, já que ser humano atrapalha, também vai matar todos os seres humanos, que é o paradigma do Nick Bostrom, que a gente até já discutiu aqui, que diz que, em última análise, qualquer inteligência artificial geral vai acabar com a espécie humana, porque, em última análise, qualquer comportamento vai funcionar melhor se você tirar os humanos do caminho. É uma coisa muito maluca do ponto de vista filosófico, mas, em termos lógicos, faz sentido. A gente tem uma diferença muito grande aqui, porque o comportamento não é autônomo no sentido que a máquina está como essa que fabricaria os clips, solta no mundo. Pelo contrário, é uma máquina que está, né, funcionando, ainda é um servidor em nuvem, funcionando dentro de um ambiente completamente seguro. A passagem de uma coisa para outra não é só uma questão da gente ser descuidados, é que tem um salto tecnológico no meio do caminho. Agora, de fato, a gente tem aí a semente, pelo menos do ponto de vista conceitual, de algo que lá na frente, até pensando em termos de robôs com autonomias e uma fisicalidade, que poderia de fato sair do controle. Agora, doutor Álvaro, e como cientista, de que forma você enxerga essa iniciativa da Sacana AI de fazer artigos acadêmicos completos usando inteligência artificial? Pois é, eu não vi nenhum paper, tá? Mas eu li algumas coisas e o que, assim, pareceu é que, no final das contas, a capacidade ainda não está suficientemente bem desenvolvida e tem como, assim, consequência primária você trazer para o mundo da ciência aquilo que está acontecendo no domínio do jornalismo em escala, massificado da internet. Aliás, você que está nos acompanhando aqui, você tem que acompanhar o Olhar Digital, porque o Olhar Digital é onde a notícia é escrita na mão pelos melhores editores de tecnologia do país. Fecha parênteses. Mas a gente tem aí fora gente usando bot para fazer artigo, para publicar em volume, para ter clique, e a qualidade, ela é completamente comprometida por isso, porque a gente ainda tem um diferencial humano muito grande no entendimento da relevância. Relevância é algo que acontece no mundo aqui de fora, não dentro do mundo dos servidores. Relevância é aquilo que a gente acha que vai ser impactante na vida de pessoas reais, que têm uma vida que a gente consegue entender mais ou menos bem, mesmo que a gente não conheça ponto a ponto cada um, porque essa vida tem a ver com a nossa própria vida em sociedade, enfim, com o mundo lá fora que inexiste para a máquina. Então, para resumir, um dos riscos verdadeiros dessa história de AI produzindo paper é aumentar muito a quantidade de paper, né, de artigos científicos, e aí trazer para essa área um problema, né, um gargalo que já está acontecendo do ponto de vista do público comum na divulgação de baixa qualidade de notícias pela internet como um todo. O resultado vai ser que ninguém mais vai querer ser avaliador de artigo, que é algo que a gente faz de graça por amor à ciência. E aí a gente vai ter um problema sério. E olha, antes de mais nada, quero agradecer muito as palavras, viu, doutor Álvaro? Porque realmente para nós aqui do Olhar Digital é muito sério o nosso trabalho, a gente sempre trabalha com essa questão de credibilidade, de um trabalho sério, feito para os nossos internautas, e quando um cientista como você menciona o nosso trabalho de qualidade, a gente fica aqui cheio de orgulho, pessoal, sinal de que a gente está atingindo o nosso objetivo. Muito obrigada, viu, doutor Álvaro? Fiquei bastante contente. Além, é claro... Muito obrigada. Além, é claro, desse nosso quadro, trazer sempre inovações, sempre assuntos interessantíssimos. Doutor Álvaro, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada também pelo quadro de hoje e voltamos na semana que vem com o Olhar da Manhã. Muito obrigada, suas últimas palavras. Eu que agradeço. Pessoal, você que está em casa, olha, nada de entrar em pânico com a inteligência artificial que vai sair por aí e vai acabar com a humanidade. Não é disso que se trata. Mas a gente, de fato, tem que perceber que muitas vezes a gente está lendo alguma coisa na internet e aquilo foi feito por um robô, por um bot.
E às vezes, no meio pode sim ter uma alucinação, pode ter um absurdo, pode ter algo que não bate com a realidade. E aí a gente tem que estar atentos. Essa é a razão pela qual buscar fontes que têm grande credibilidade é fundamental para você se informar e não cair numa teia de fake news e informações que não se sustentam. Obrigado e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, boa noite, doutor Álvaro. É isso aí, pessoal. Falamos com o doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui do Olhar Digital. E que bacana, não é? Poder ouvir isso de pessoas como o doutor Álvaro falando sobre o nosso trabalho. Tenho certeza que vocês também apoiam e justificam, aliás, no nosso 800 mil seguidores no YouTube. Olha que bacana. Muitíssimo obrigada. Semana que vem, pessoal, tem mais Olhar do Amanhã.